Bom dia, minha amada irmã, bom dia meu querido irmão. Hoje não começamos este dia apenas com palavras, mas com um convite do céu. O Senhor preparou este momento para você porque Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Ele conhece as tuas lutas, as lágrimas escondidas e até os pensamentos que você não consegue expressar em voz alta. E mesmo assim, Ele continua a cuidar de cada detalhe da sua vida. Deus está te lembrando, não é por acaso que você chegou até aqui. Há uma promessa dele reservada para você, uma resposta que se aproxima, um milagre prestes a bater à sua porta. Você pode até ter pensado que já era tarde demais, que as oportunidades se perderam, mas o Senhor nunca atrasa. Ele sempre chega no tempo exato, no momento perfeito, e o que Ele tem preparado para você vai mudar a sua história. Por isso, não desanime agora. Seja forte, tenha coragem, porque quando menos esperar, a bênção de Deus estará diante de você. O processo pode ter doído, as provações podem ter te enfraquecido, mas tudo isso será usado para a tua honra. O Senhor está prestes a transformar lágrimas em testemunho, e o que parecia impossível vai se tornar realidade. Hoje eu quero que você entenda algo profundo. Quando Deus permite que enfrentemos provas, não é para nos destruir, mas para nos lapidar. Assim como o ouro é purificado no fogo, você também está sendo purificado. As lágrimas que você derramou não foram em vão, cada oração sussurrada foi ouvida pelo Pai, e cada silêncio dele foi um trabalho invisível a seu favor. As portas que se fecharam, os nãos que você recebeu e os caminhos que pareceram bloqueados, tudo isso fazia parte do processo de Deus te proteger. Ele não permitiu certas coisas porque sabia que elas poderiam te afastar do destino que ele já preparou para você. Por trás de cada obstáculo, havia um cuidado divino que talvez você não tenha percebido na hora. Mas hoje o Senhor te diz: eu te vi, eu te ouvi, e estou contigo. Nada passou despercebido diante dele. Aqueles momentos em que você pensou estar sozinho eram justamente os momentos em que Deus estava mais próximo. Ele caminhava ao teu lado, segurava a tua mão e impedia que você fosse destruído. Por isso, levante a cabeça. Não olhe para as feridas como sinais de derrota, mas como marcas da sua resistência e da fidelidade de Deus. O que Ele vai fazer na sua vida será tão grandioso que até quem não acreditava em você terá que reconhecer que foi o Senhor quem te sustentou. Quando você dobra os joelhos e clama ao Senhor, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Talvez você ainda não veja com seus olhos, mas cada oração move céus e terra. O inimigo tenta te fazer acreditar que sua voz não chega até Deus. Mas a verdade é que antes mesmo da palavra sair da sua boca, o Pai já conhece o desejo do seu coração. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que não teria forças para dar mais um passo? Mas aqui está você, de pé, ouvindo esta oração. Isso já é prova de que a mão de Deus não te abandonou e que Ele continua te sustentando. O Senhor está dizendo: eu estou cuidando da tua casa, da tua família e de tudo que te pertence. Nada que você colocou em oração caiu no esquecimento. A resposta pode não ter chegado no tempo que você imaginava, mas está a caminho. E quando ela vier, será maior e melhor do que aquilo que você esperava. Portanto, não desista de buscar. Seus joelhos no chão são mais poderosos do que qualquer arma forjada contra você. E a tua fé, mesmo pequena, tem força suficiente para mover as montanhas mais altas da sua vida. Meu irmão, minha irmã, entenda: quando você permanece firme, mesmo em meio às tempestades, o céu inteiro se move a seu favor. As lágrimas que você derramou em silêncio foram colhidas por Deus como sementes de fé. E cada uma delas voltará para você em forma de vitória, honra e restituição. O inimigo pode até ter tentado te derrubar, mas ele não conseguiu porque o Senhor levantou um muro de proteção ao seu redor. Você não caiu porque Deus te segurou. Você não perdeu tudo porque a mão do Altíssimo te sustentou. E hoje Ele está te lembrando de que nada e ninguém pode impedir os planos que já foram decretados sobre a sua vida. Deus está transformando humilhação em honra, vergonha em dignidade e dor em testemunho. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, o Senhor está trabalhando em silêncio e preparando um tempo de colheita abundante. Tudo o que você viveu até aqui servirá como base para um novo capítulo que Ele vai escrever na sua história. Não olhe para trás com tristeza, mas com gratidão. Cada deserto que você atravessou foi um treinamento para viver os milagres que estão vindo. E cada batalha que você enfrentou será lembrada como prova de que a fidelidade de Deus nunca falhou com você.
Agora é hora de colocar o coração em posição de entrega total. Quando nos ajoelhamos diante de Deus, reconhecemos que sozinhos não temos forças suficientes, mas com Ele tudo se torna possível. É nesse momento que o impossível se transforma em realidade, porque o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Ore comigo. Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste dia. Reconheço que as lutas têm sido grandes, mas sei que o Teu poder é maior do que todas elas. Eu entrego os meus medos, minhas ansiedades e minhas dores em Tuas mãos, porque confio que o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, que a Tua presença me cubra agora e que o Teu Espírito Santo fortaleça o meu coração. Que todo o peso seja retirado e que a Tua paz reine dentro de mim. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O que você está fazendo agora, entregando suas batalhas em oração, é abrir espaço para que a mão de Deus opere milagres. A vitória não depende da sua força, mas da fidelidade dele. E o Senhor nunca falha. Deus conhece a sua caminhada, Ele sabe de cada noite mal dormida, de cada lágrima escondida, de cada vez que você pensou em desistir. E mesmo assim, Ele continua te sustentando. O inimigo pode até ter se levantado contra você, mas não conseguiu te derrubar, porque quem te guarda não dorme. O Senhor está te dizendo hoje: eu sou a tua fortaleza e a tua proteção. Eu vou à tua frente, eu pelejo as tuas batalhas e te faço vencedor. Então, não permita que a ansiedade roube a paz do teu coração. A promessa ainda está de pé e vai se cumprir no tempo certo. Lembre-se, quando o Senhor fecha uma porta, é porque Ele já preparou outra muito maior para se abrir. Aquilo que parecia perdido vai ser restaurado. O que foi roubado será devolvido com honra. E aquilo que o inimigo planejou para a destruição, Deus transformará em testemunho vivo da sua graça. Permaneça em oração, porque é nesse lugar de intimidade que o Senhor te fortalece e renova a tua esperança. Os céus já estão em movimento para liberar aquilo que é teu por direito em Cristo Jesus. Quando a nossa fé é provada, parece que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer palavra contrária. Mas saiba, o silêncio do Senhor não significa ausência, e sim preparação. Enquanto você espera, Ele está ajustando caminhos, alinhando circunstâncias e preparando pessoas para que o milagre se manifeste no tempo certo. A Bíblia nos ensina que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso significa que, mesmo quando tudo ao redor parece dizer que é o fim, Deus está dentro de você te dando forças invisíveis para prosseguir. Não importa quão pesada esteja a sua cruz, o Senhor já a carregou por você na cruz do Calvário. Ele não permitirá que você seja provado além do que pode suportar. E mesmo nos momentos de maior fraqueza, Ele te cobre com a sua graça e te sustenta com o seu amor. Por isso, não tema o amanhã. O mesmo Deus que cuidou de você ontem, é o mesmo que está com você hoje e continuará sendo fiel no futuro. Deus está levantando você em meio às batalhas para mostrar que a vitória não depende da força humana, mas da fidelidade dele. Os inimigos podem até ter rido da sua dor, podem até ter dito que você não conseguiria, mas o Senhor é especialista em confundir aqueles que desacreditam. Ele pega o improvável, o pequeno e o rejeitado para exaltar o seu nome através da transformação. Hoje o Senhor te diz: eu vou te honrar diante daqueles que duvidaram de você. Não porque você mereça mais do que os outros, mas porque a sua perseverança e a sua fé tocaram o coração do Pai. Ele viu você orando quando ninguém mais acreditava. Ele enxugou as suas lágrimas quando ninguém sabia o que você enfrentava. E é por isso que Ele vai transformar a tua prova em um testemunho grandioso. Então, não desista agora. Continue confiando, mesmo quando não entende. Continue crendo, mesmo quando não vê. A sua fidelidade em permanecer vai te conduzir a um nível de vitória que você nunca imaginou alcançar. O Senhor deseja que você entregue completamente o controle da sua vida a Ele. Enquanto você tenta carregar tudo sozinho, o peso se torna insuportável. Mas quando você coloca diante do altar cada medo, cada preocupação e cada batalha, Deus assume o controle e te dá descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa continua viva hoje. Ele quer trocar a sua angústia por paz, a sua fraqueza por força e o seu desânimo por esperança renovada. Não lute sozinho, permita que o Espírito Santo guie cada passo da sua caminhada. Ore assim: Pai, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que tem me tirado o sono.
Eu não quero viver ansioso pelo que não posso controlar. Confio que o Senhor tem o melhor para mim e creio que no teu tempo perfeito todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ao declarar isso, você abre mão do controle humano e recebe o controle divino. E quando Deus assume o leme da sua vida, nenhuma tempestade é capaz de naufragar o barco da sua fé. Deus é especialista em transformar cenários de derrota em cenários de vitória. O que hoje parece um fim pode, na verdade, ser o início de um novo capítulo escrito pelas mãos do Senhor. Ele não perdeu o controle da sua história. Ainda que tudo ao redor pareça ruir, a palavra dele continua sendo a última e mais poderosa sentença sobre a sua vida. A Bíblia declara: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que, enquanto muitos sucumbem às dificuldades, o Senhor te sustenta em meio ao caos. Você não é preservado pela sua própria força, mas pela mão protetora de Deus. Creia: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma palavra maldita lançada contra a sua vida terá poder, porque o sangue de Jesus é o teu escudo. E mesmo que o inimigo se levante com fúria, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Portanto, mantenha-se firme. O vento pode até soprar forte, mas a rocha em que você está firmado é inabalável. E essa rocha é Cristo. Meu irmão, minha irmã, a vitória que Deus prepara para você não é apenas para te alegrar, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Quando o Senhor abre portas, ninguém pode fechar. E quando ele decide agir, ninguém pode impedir. Por isso, não se preocupe com aqueles que se levantaram contra você, todos verão que foi a mão de Deus que te sustentou. O tempo da vergonha está terminando. O tempo da honra está chegando. Deus vai restaurar aquilo que foi perdido, devolver aquilo que foi roubado e multiplicar aquilo que parecia pequeno. Você não será mais lembrado pelas suas lutas, mas pelo testemunho da vitória que o Senhor está preparando. A sua fidelidade em continuar crendo mesmo sem ver será recompensada. O que parecia atraso, era apenas preparo. O que parecia silêncio, era cuidado. E o que parecia derrota, será palco para uma grande vitória. Permaneça firme. A promessa não foi esquecida. Ela está a caminho e, quando chegar, vai superar tudo que você já sonhou. Quando Deus libera uma promessa, não existe força contrária capaz de anulá-la. Você pode até enfrentar resistências, pode até passar por desertos, mas nada disso será suficiente para impedir o agir do Senhor. Ele já decretou vitória sobre a sua vida, e a palavra que sai da boca dele nunca volta vazia. O Senhor é quem abre caminhos no impossível. Assim como abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse, ele também abrirá passagem diante dos obstáculos que parecem te prender. O mesmo Deus que sustentou Daniel na cova dos leões, que guardou os 3 jovens na fornalha de fogo, é o mesmo que hoje está ao seu lado, cuidando de cada detalhe. Por isso, descanse o coração. Não olhe para o tamanho da batalha, mas para o tamanho do Deus que luta por você. Ele não falha, não atrasa, não esquece. Tudo que ele prometeu vai se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. E quando a vitória chegar, ela será tão grande que transbordará não só sobre a sua vida, mas também sobre toda a sua família. A presença de Deus é o que nos sustenta nos dias difíceis. Quando tudo ao redor parece desabar, é a voz dele que nos dá esperança para seguir adiante. E essa presença não depende de templos ou de multidões, ela pode se manifestar agora mesmo, onde você está, se o seu coração estiver aberto. Peça ao Senhor: Pai, enche a minha vida da tua presença. Que cada espaço vazio dentro de mim seja preenchido pela tua paz. Que a tua luz dissipe toda a escuridão e que a tua voz me guie em cada decisão. Eu não quero andar pelos meus próprios caminhos, mas pelos caminhos que o Senhor preparou para mim. Quando fazemos dessa oração uma verdade diária, passamos a viver debaixo de uma direção sobrenatural. As escolhas deixam de ser fruto da ansiedade e passam a ser conduzidas pelo Espírito Santo. E é isso que traz equilíbrio, proteção e bênção para cada área da nossa vida. Não há nada mais precioso do que saber que Deus habita em nós. E quando Ele está presente, nenhum mal consegue permanecer. O Senhor deseja te lembrar que a gratidão abre portas no mundo espiritual. Quando você agradece, mesmo sem ter recebido ainda o que pediu, você declara fé no Deus que já está agindo. A gratidão muda a atmosfera, transforma o coração e atrai milagres para a sua vida. Pense em quantos livramentos o Senhor já te deu.
Quantas vezes você saiu de casa e voltou em segurança, sem nem imaginar os perigos que foram afastados do seu caminho? Quantas bênçãos silenciosas já foram liberadas sobre você e sua família sem que você sequer soubesse? Diga agora: obrigado, Pai, por tudo que já fizeste, por tudo que estás fazendo e por tudo que ainda vais realizar na minha vida. Esse simples ato de agradecer tem poder de mover o coração de Deus e de fortalecer a sua fé. Não permita que a murmuração roube a sua vitória. Transforme cada lamento em louvor, cada lágrima em adoração e cada luta em oportunidade de ver o agir do Senhor. Quem é grato pelo pouco está pronto para receber o muito que Deus tem preparado. Hoje encerramos esta oração com a certeza de que Deus ouviu o nosso clamor. Você não está sozinho, e cada palavra que saiu da sua boca chegou ao coração do Pai. O céu inteiro se move em resposta à sua fé, e a vitória já está sendo liberada sobre a sua vida. Creia que a bondade e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar em todos os dias da sua existência. O que parecia impossível vai se tornar testemunho. As lágrimas derramadas vão se transformar em louvor. E aquilo que estava fechado será aberto pela poderosa mão de Deus. Permaneça firme na fé, alimentando o seu espírito com a palavra e buscando todos os dias a presença do Senhor. Que esta oração seja um lembrete de que você é amado, escolhido e protegido pelo Altíssimo. E que a paz de Cristo transborde não apenas no seu coração, mas também na sua casa e em toda a sua família. Se esta mensagem falou contigo, continue caminhando conosco nessa jornada de fé. Junte-se a esta família de oração, acompanhe as próximas mensagens e esteja sempre em comunhão com a palavra de Deus. Sua participação é muito importante, e você é convidado a estar aqui com a gente todos os dias, recebendo renovo e esperança em Cristo Jesus. Amém.